Daniel é um dos livros que mais fala da soberania de Deus, que Deus está no controle de toda a história, independente das circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, Daniel é um livro que ele fala muito a respeito da nossa responsabilidade humana, do nosso poder de decisão, do nosso poder de firmeza, de segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daniel resolveu não se contaminar. Se contaminar com o quê? Com as finas iguarias do rei. Também ele não queria se contaminar com o vinho que ele bebia, com o vinho que o rei Nabucodonosor bebia. Por isso, ele chegou até o ministro da Educação, preparou um ofício e enviou para Aspenaz, que ele permitisse não se contaminar. Irmãos, segundo os estudiosos, os historiadores e os teólogos, eles dizem que Daniel deveria ter aqui aproximadamente entre 12 a 16 anos de idade. Era um adolescente. E ele foi arrancado da sua pátria, ele foi arrancado da sua família, ele foi arrancado da sua religião, ele foi arrancado do seu ciclo social, ele foi jogado dentro da Babilônia, e lá dentro da Babilônia, este jovem tomou uma séria decisão que traz um ensinamento para crianças, para adolescentes, para jovens, para senhores e para senhoras aqui presentes. Aquele jovem tomou a decisão de não se contaminar. Talvez você e eu estejamos lutando contra algo, esperando que Deus envie um anjo, uma revelação e alguma coisa, quando na verdade a decisão está nas suas mãos. É você quem tem que tomar a decisão de não se contaminar. É você quem tem que tomar a decisão de dizer não. Já dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, aprender a dizer não é mais importante do que aprender uma língua estrangeira. Aprenda a dizer não para determinados convites, para determinadas propostas que você tem recebido. Aprenda a dizer não até para os seus amigos. Aprenda a dizer não até muitas vezes para o seu líder. Desde que seja, claro, com ordem e com decência, de forma educada. Irmãos, muitos de nós temos sofrido porque está nos faltando essa decisão de não aceitar o convite. Não, mas é porque eu tenho medo que se eu disser não para o Rony, ele vai ficar chateado comigo, ele vai se afastar de mim. E muitas vezes você está sofrendo mais, porque você não está tendo coragem de dizer o não. Diga não para o pecado. Diga não para a prostituição. Diga não para o site pornográfico. Diga não para aquele teu amigo lá na escola, lá na faculdade, que não conhece a Deus e quer te levar para o buraco. Diga não. Se comprometa com o teu Senhor, se comprometa com Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário, que se entregou por você. Diga não. Se resolva, tenha um compromisso sério com o Senhor. Mas o interessante é que Daniel, ele não disse um não ignorante. Ele mandou o ofício, fazendo uma petição ao ministro da Educação, ao chefe dos eunucos, a Aspenaz, que ele não provasse daquela dieta que era servida da mesa do rei. Então o ministro da Educação, no versículo 10, lhe respondeu: eu tenho medo do meu senhor, do presidente da República Babilônica, Nabucodonosor, porque ele determinou que vocês deviam comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da faculdade, da mesma idade de vocês, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Daniel tomou uma decisão. Alguém está me ouvindo? Daniel tomou uma decisão, e quando ele tomou a decisão, a primeira porta que lhe apareceu foi uma porta fechada.
Porque quando nós tomamos a decisão de nos santificar, de assumir um compromisso sério com o Senhor, portas começam a se fechar. Mas são exatamente portas, muitas delas que você não precisava delas, nem precisava entrar por elas. Mas Daniel, ele tomou uma decisão. Qual era a decisão? De não se contaminar. E ele resolveu batalhar por essa decisão. Versículo 11. Então Daniel, não conseguindo sucesso com o ministro da educação, ele foi procurar um dos subordinados daquele setor. A Bíblia chama aqui de cozinheiro-chefe, a quem o ministro da educação, chefe dos eunucos, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, olha para mim. Quem resolve assumir um compromisso com Deus, recebe de Deus sabedoria do alto. E se está lhe faltando sabedoria em alguma decisão que você precisa tomar, a Bíblia diz: se você sentir falta de sabedoria, você peça ao pastor da sua igreja. Amém? Peça a quem? A Deus. Tiago capítulo 1. E ele vai e diz assim: quando você for pedir sabedoria, peça sem duvidar. E Deus vai lhe dar sabedoria. Alguém entende essa palavra? Aí olha, irmãos, como Deus deu sabedoria a Daniel. Deus concedeu a Daniel assim um espírito tão gentil, tão manso, que quando ele chega para o cozinheiro-chefe, ele diz assim: olha, por favor, faça uma experiência. Faça uma experiência com esses teus servos durante 10 dias. Uma experiência. 10 dias. Ao invés de a gente comer aquelas carnes de porco que nós judeus não podemos, ao invés de nós comermos aquelas carnes sacrificadas que nós não podemos, ao invés de provar de todas aquelas guloseimas que nós não podemos, deixa a gente se alimentar durante 10 dias, apenas com legumes e com água. Depois, você fica observando. Aí você compara a nossa aparência com as dos jovens que estão comendo da mesa do rei. Dependendo do que você enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. Daniel resolveu não, a igreja foi embora. Daniel resolveu não, e aí Deus vem trabalhando poderosamente na vida de Daniel. Por favor, jovens, senhores e senhoras, tome a decisão, assuma um compromisso sério com o teu Deus, e você verá Deus trabalhando em teu favor. Mas não ande em dois pensamentos. Mas não ande com um pé na obra de Deus e nos caminhos do Senhor e o outro pé fazendo a sua própria vontade. Sansão era um homem que o Espírito Santo tomava de forma poderosa. Só que Sansão, ele caminhava com um pé nos caminhos do Senhor, porque ele era nazireu consagrado, mas o outro pé caminhava fora dos caminhos do Senhor. Qual foi o final de Sansão? Olhos furados, trabalhando de palhaço na casa do inimigo. Mas enquanto ele estava assumindo um compromisso com Deus, quem se levantava contra Sansão, o que é que acontecia? Era derrotado. Não caminhe em dois pensamentos. Resolva não se contaminar. Versículo 14. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência. Durante quantos dias? Versículo 14. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, quando um jovem de Deus resolve não se contaminar, Deus abre portas. O Senhor abriu o coração do cozinheiro-chefe. Verso 15. No final dos 10 dias de experiência, a aparência dos 4 jovens era melhor
E eles estavam mais bonitos, mais robustos, mais corados do que todos os outros jovens que comiam da mesa do rei. Quem estava cuidando deles era o legume, os legumes e a água. Quem era que estava cuidando deles? Quem tem um compromisso sério com Deus é sustentado pela própria mão de Deus. É Deus quem sustenta o teu emprego. É Deus quem sustenta a tua vida. É Deus quem sustenta as tuas mãos e os teus pés. Decida não se contaminar. Decida não negociar os seus valores. E você verá Deus cuidando, sustentando, mantendo todas as áreas da sua vida.